Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, segundo ano, continuando a correção da atividade 2, aprender sempre, sequência 2. Terminamos aqui, ó, na página 10, continuamos na página 10, vamos para o segundo texto. O texto abaixo é o trecho de uma carta do escritor Mário de Andrade. Faça a leitura dela para responder as 3 questões que seguem. São Paulo, 13/11 de 42. Interessante, né, gente, ó, como era colocada a data em números romanos, o mês, diferente, né? Murilo, é uma carta, tá, amores? Então, olha a construção. São 23 horas e estou honestissimamente em casa. Imagine. Acho que esse cara tá que nem a gente na pandemia, honestissimamente em casa. Meio revoltado da vida, mas honestissimamente em casa. Mas é doença que me prende, irmão pequeno. Aí ele é a doença que prende, nós é a doença dos outros, né? Que prende a gente em casa. Tomei com uma gripe na semana passada. Depois, desensarado. Gente, essa palavra, muito legal. Desensarado. Com uma chuva. Domingo último e o resultado foi uma sinusitezinha infernal, que me inutilizou mais esta semana toda. E eu, com tanto trabalho, faz 15 dias que não faço nada, com o desânimo de após gripe, uma moleza invencível e as dores de tratamento atrozes. Nesta noitinha de hoje, me senti mais animado e andei trabalhandinho por aí. Outra palavrinha de Mário de Andrade. Ele era cheio dos neologismos, de ficar inventando palavra. Quanto às suas reservas, a palavra do poema que lhe mandei, gostei da sua habilidade em pegar todos os casos propositais. Sim, senhor, seu poeta. Você até está ficando escritor e estilista. Você tem toda a razão de não gostar do nariz furão e de comichona, etc. Mas lhe juro que o gosto consciente aí é da gente não gostar sensitivamente. As palavras são postas de propósito para não gostar, devido à elevação declamatória do coral, que precisa ser um bocado bárbara, brutal, insatisfatória e lancinante. Carece botar um pouco de insatisfação no prazer estético. Não deixar a coisa muito bem feitinha. De todas as palavras que você recusou, só uma continua me desagradando. Lar fechadinho. Em que o carinho do diminutivo é um desfalecimento no grandioso do coral. Difícil esse texto, né, meus amores? Mas vamos lá. O que tem de difícil na forma que Mário de Andrade escreve, tem de fácil no que ele quis dizer. É uma carta, esse Murilo é um amigo, um poeta amigo dele, Mário de Andrade, que foi aí, né, um grande poeta da literatura brasileira, do modernismo. Ele tá aí, o Murilo foi um amigo do Mário, né, do Murilo Miranda. E eles faziam escritos juntos, poemas juntos, né? E o Mário mandou pro Murilo um poema. E o Murilo devolveu o poema comentando algumas palavras nas quais ele estranhou, como nariz furão, comichona, lar fechadinho, enfim, né? E aí ele comenta com o Mário, poxa, mas que palavras estranhas, né? O que você tá arrumando aí com essas... O que você tá pretendendo aí, né? O poema não é para ser bonitinho, é para ser gostoso de ler e tal. E aí o Mário explica exatamente isso, que a ideia dele era o contrário, era lançar a mão dessa estética bem feitinha, né, como ele fala aqui, para cutucar o leitor, né, para fazer o leitor sair daquilo básico, daquela coisa estética bonita, para algo que mexe com ele, que tira ele do padrão. Então, mais ou menos é isso, tá? Mas vamos para as perguntas. Ó, nós temos aqui 4 perguntas da FUVEST sobre esse texto, tá? Esse é um texto que caiu na FUVEST em 2008. No texto, as palavras sinusitezinha e trabalhandinho, percebem que as duas estão, olha aqui, ó, com o diminutivo no final, ó, tá? Exprimem respectivamente o quê? Aqui, quando ele fala sinusitezinha, logo depois vem a palavra infernal,
Então você já percebe que, na verdade, ele não está nada feliz, né? O diminutivo aqui é uma ironia ou uma irritação, né, dele. E o trabalhandinho é uma maneira quando ele fala assim, ó, eu me senti mais animado e andei trabalhandinho, ou seja, andei trabalhando um pouco, né? Então, mostra aí algo que é suave, atenuação. Ou seja, dê a resposta. D, irritação e atenuação. 5. Estou honestissimamente em casa, imagine. Mas é a doença que me prende, irmão pequeno. No trecho acima, o termo destacado indica que o autor da carta pretende revelar a acentuada sinceridade com que se dirige ao leitor. Nesse caso aqui, não, né? Descrever o lugar onde é obrigado a ficar? Não. Desmarcar o tempo em que permanece impossibilidade de sair? Não marca tempo, não descreve lugar, não revela nada. Usar a doença como pretexto? Não. E enfatizar sua forçada aceitação da permanência em casa? Sim, né? É só lembrar da gente. A gente forçosamente está ficando em casa, honestissimamente. 6. No trecho, o gosto consciente aí é da gente não gostar sensitivamente. Nesse caso, vocês percebem, apresenta-se um jogo de ideias contrárias. O que é a ideia contrária? Olha aqui, o gosto consciente é de não gostar. O gosto de não gostar. Isso é contraditório, né? Como é que se pode gostar e não gostar, né? Então, isso é contrário. Aonde aparece isso aqui? Dores e tratamentos atrozes, nada contrário. Reservas e palavras do poema, nada contrário. Insatisfação no prazer estético, contrário. Como é que se tem insatisfação no prazer? Se é prazer, é satisfatório, né? Então a ideia é contraditória. 7. Costuma-se reconhecer que tanto o primo Basílio... agora essa 7, queridos, não tem nada a ver com o texto. Ela é uma independente aí. Costuma-se reconhecer que tanto o primo Basílio quanto as Memórias Póstumas de Brás Cubas possuem notável conteúdo de crítica social. Apesar das muitas diferenças que separam os dois romances, em ambas existe uma crítica. Gente, só rapidamente, tá? Mas vocês podem aí pesquisar. O primo Basílio O Primo Basílio, ele é um livro de literatura portuguesa. E o Memórias Póstumas de Brás Cubas é brasileiro. O Primo Basílio é do Eça de Queiroz e o Memórias Póstumas de Brás Cubas é do Machado de Assis. São livros escritos no mesmo período literário. Os dois foram escritos no mesmo período literário, que o Memórias Póstumas ele é metade realismo ali, caindo pro modernismo, né? E o Primo Basílio já é mais caído pro modernismo. Mas é o mesmo período, né? No final do século XIX ali. Bom, mas o que a pergunta está propondo, né? Que costuma-se reconhecer tanto num livro quanto no outro o conteúdo de crítica social. Qual é a crítica social que tem nos dois? É isso que ele está querendo. Então, resumidamente, o Primo Basílio trata de um romance que a personagem protagonista, não vou lembrar os nomes, mas vamos lá. A protagonista, ela é casada com um caixeiro viajante, tem uma vida muito boa e tal, e só que o marido vive viajando. E aí esse marido tem um primo que vai lá passar um tempo na casa dele. Bom, resumidamente, a esposa trai o marido com o próprio primo e vira um troço muito louco. Eu aconselho, é uma leitura mais ou menos legal. Eu não gosto muito, mas para quem gosta aí de um romance mais caliente, é legal. E Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente já tem comentado ele, né? Vai tratar aí das memórias do Brás Cubas, que começa inclusive narrando o seu livro a partir da sua morte, dentro do caixão, e até a sua infância, né? Ele conta de trás para frente a história. E ele é um cara sem pudor nenhum, né? Uma pessoa que a vida toda teve o que quis, não usava as pessoas para conseguir o que queria, enfim.
Então, na verdade, os dois livros vai tratar de uma crítica social. Qual é? Que são esses personagens, sabe? Da burguesia, são personagens de uma classe social melhor, economicamente falando, que fazem coisas erradas, né? Vamos dizer assim, na aparência social, e acabam prejudicando aí outras pessoas. Então, basicamente, é isso que você tem de crítica social nos dois. Então, sabendo isso, aqui você vai ter a B, que fala o seguinte, ó, alternativa B. Dá a ver um conjunto de personagens que, com raras exceções, né, ou seja, um personagem ou outro que não tem essa característica, mas os dois livros vão trazer personagens com traços mais marcantes, a inconsistência, pretensão, a veleidade. Veleidade, gente, eu pesquisei, seriam os caprichos. Hoje, ostentação, né? Que hoje é mais ou menos isso. E outras características semelhantes, figurando uma sociedade globalmente medíocre, tá? Então, essa é a crítica dos dois textos. É isso aí, meus amores. Essa foi a correção da atividade 2 do Aprender Sempre, sequência 2. Um beijo para todos.